Agora foi. Pronto. Boa noite, pessoal. Vamos lá, então, para mais um encontro, mais uma aula de inglês preparatória para as escolas militares, né? E hoje a gente vai fazer, hoje a gente vai fazer a resolução de uma prova, a prova da EAR de 2025, prova da aeronáutica. Está todo mundo vendo? Vocês estão vendo? Ok, então tá. Então, assim, eu quero que vocês fiquem bem atentos para a maneira como a gente vai fazer essa correção dessa prova, porque não é exatamente sobre corrigir uma prova, tá? É sobre aprender a pensar na prova, como você deve pensar em uma prova. Porque o mais importante, além de você ter domínio sobre o conteúdo, isso é de qualquer disciplina, tá, gente? Não é só disciplina de inglês, não. É você saber fazer a prova, você saber fazer uma boa leitura, tá? Por que que eu falo isso? Porque a leitura de um texto, ela exige determinadas estratégias mais que qualquer outro atributo. O que mais reprova é não saber ler a prova, não a falta de conteúdo. Eu falo isso desde os alunos assim na mais tenra idade até a gente quando vai ler qualquer tipo de texto, mesmo que seja uma bula de remédio, sabe, uma receita de bolo, qualquer tipo de leitura. O que mais incorre em erro é você não saber fazer a leitura adequadamente. E é assim, como que eu vou aprender, então, a ler? Não é só decodificar as letras, né? Não é decodificar o idioma, mas é você saber fazer uma boa interpretação. Qual é o objetivo da sua leitura? Para que você está lendo aquele texto? O que você pretende, que resultado você pretende ter com essa leitura? Qual é o tipo de resposta que você está buscando? Principalmente numa prova de concurso, às vezes é bem melhor você fazer a leitura da pergunta primeiro, né? Para você fazer uma leitura mais direcionada. E que pistas o texto te dá sobre o tema que está descrito? Essas pistas, elas vão estar espalhadas de diversas formas, né? Pode ser por imagem, pode ser por exemplo, em que, se for um artigo, né, porque nas provas de concurso, normalmente você vai ver um artigo científico ou alguma coisa relacionada à política, alguma coisa relacionada a atualidades. Então, você tem que ver onde é que foi publicado, quem é o autor. Isso são pistas, sabe, que você pode ter para saber qual é a ideia geral daquele texto, para que lado que ele te encaminha, se é um texto que tende a ser mais conservador, ou se tende a ser mais liberal, mais científico propriamente dito. Tudo isso você vai ver por esses elementos. A editora, a autoria, tá? Que pistas você deve buscar no texto para encontrar essas respostas que você está procurando? Quais são essas pistas que você pode ter? Quais são as estratégias que eu posso ou que eu devo utilizar para responder essas perguntas? Primeira coisa que você deve fazer é uma previsão. E como é que você faz essa previsão? Aí eu estou já falando assim, de uma forma geral, tá, gente? Há imagens. Quando tem imagem, você já pode começar a sua leitura pela própria imagem, tá? Qual é o formato do texto? O formato do texto já te diz muita coisa. Quando você vê, por exemplo, uma poesia, tem um formato, né? Uma letra de música é tipo uma poesia. A prosa é diferente. O artigo científico vai ser diferente. Procura ver também quais são as palavras, umas palavras que dão sinais sobre o tema,
sabe? O título, ele sinaliza muito. O título, lógico, vai dizer respeito ao texto, e ele pode te dar ali, ele pode não, ele vai te dar alguma palavra-chave, e essa palavra-chave é o primeiro passo para que você comece a sua investigação, né? Procura ver se existe gradação no texto. Quando existe gradação, assim, em primeiro lugar isso, depois aquilo, em terceiro ou em seguida, e finalmente, entendeu? Aquilo ali te mostra o tipo de narrativa, né? Se é uma narrativa que você tem diante de você, se é um processo evolutivo, tudo isso você pode perceber numa olhada assim geral, vendo características externas ao que realmente, em relação àquilo que realmente está escrito, para depois você buscar a mensagem. Então, você já tem vários insumos para depois você decodificar a mensagem. Contextualizar. É preciso fazer uma contextualização, por quê? Porque a sua bagagem de mundo vai ser muito determinante. Você tem que pensar em tudo o que você já sabe acerca daquele assunto que o título sinaliza. Tá? Então, às vezes, você consegue identificar uma palavra, e essa palavra, sendo ela a palavra-chave daquele título, automaticamente você já deve buscar na sua memória o que você sabe sobre aquele assunto. Tudo, não só as informações, não estou falando só de informações estatísticas, não. Estou falando das informações que você já tem conhecimento. Por exemplo, se fala alguma coisa sobre altas temperaturas, você já sabe, você mora num país tropical, você mora num lado do país que costuma fazer bastante calor, então a gente já sabe quais são os perigos, quais são os efeitos, quais são as diversões que se pode ter num clima de altas temperaturas, e aí por diante. É esse tipo de informação que você tem que trazer para a sua contextualização e já deixar, é como se você fosse colocando fichas assim, sabe, ao seu dispor para a hora de fazer o exercício. E se for necessário, você usa aquela ficha. Se não for necessário, a informação também não ocupa espaço, não. Visualização. Será útil usar quaisquer artifícios visuais para gravar a mensagem central. É lógico que lá, no dia da prova, você não vai ter, de repente, tempo nem insumos para fazer isso. Mas, num exercício de leitura, você pode fazer, por exemplo, mapas mentais, tá? E setorizar as informações, para depois você conseguir fazer o restante dessa investigação, que é o quê? Você fazer perguntas e responder também aquelas que já existem. No caso de vocês, vão estar diante de uma prova, as perguntas já estão ali, mas você já consegue ir elaborando alguns questionamentos que o texto possa te responder imediatamente, né? Um resumo, depois de ler, resumir, né? Após ler, você deve ter a capacidade de resumir a mensagem que acessou. E isso, gente, parece que assim, não é uma tarefa nem tão difícil, mas também não é tão fácil assim. Por quê? A gente está vivendo uma época em que recebemos informações de maneira muito rápida, sabe? E é como se fosse um fast food, né, de informações. Então, a gente só recebe, a gente está acostumado a ir subindo a tela, né, e só observando o feed de notícias, e aquilo ali você só está recebendo, você não está elaborando, não dá tempo para elaborar cada informação na sua cabeça. Não dá tempo, por exemplo, é muito diferente você ver, por exemplo, um filme e um livro, porque no livro você tem que passar por cada pensamento, sentimento, cena, cada aspecto que o autor queira te passar, você tem que construir na sua mente. Enquanto você está vendo a mesma história passada num filme, você só está absorvendo aquilo que o diretor quis passar para você, da maneira que ele quis passar. Então, nós estamos vivendo uma era em que a visualização é muito mais forte do que a imaginação. E isso dificulta a tarefa do resumo.
Por isso é que eu falo que assim, não é tão fácil assim. Mas também não é tão difícil, porque tudo é uma questão de exercício, tudo é uma questão de treinamento. E a gente também não pode se perder quando a gente está fazendo uma leitura. Eu acho que todo mundo já pode ter passado por isso, de, às vezes, você está fazendo uma leitura, quando chega lá no segundo, terceiro parágrafo, sua mente já está pensando em outra coisa que você tem que estudar, em outra tarefa que você tem que fazer, ou alguma conta que você tem que pagar, enfim, seu pensamento voou, saiu dali daquelas linhas. E, às vezes, você só percebe isso depois que já passou alguns parágrafos ou algumas páginas. E se você for fazer o resumo, muita coisa se perdeu. Então, para uma boa leitura, para você identificar que conseguiu fazer uma boa leitura, você precisa conseguir resumir aquilo que você leu. Você sempre tem que pensar assim, como é que eu vou contar o que eu li aqui para outra pessoa? Não precisa ser contar como se estivesse falando com uma criança de 5, 6 anos de idade, embora as crianças de hoje estejam dando um show na gente, né? Mas que você tenha a clareza de contar da maneira mais fidedigna possível, mais verossímil em relação àquilo que você leu, tá? Aquela mensagem que você acessou. A gente tem uma técnica chamada skimming, que é simplesmente dar uma passada de olho no texto para você ter uma ideia geral no assunto. Sabe quando você pega um papel assim e simplesmente tá. Você pegou a ideia geral, você deu uma passada geral, você pegou palavras-chave e você mais ou menos já identificou. Você consegue fazer isso com qualquer texto, de qualquer forma? Não, você vai ver tudo aquilo antes, você vai ver qual é o formato do texto, aí você já imagina o tipo de texto que pode ser. Você vai ver qual é a fonte, de onde você tirou esse texto, então você já tem mais ou menos o seu pensamento pré-direcionado para você conseguir fazer esse skimming, ok? E esse skimming é muito importante, é uma ferramenta, uma estratégia assaz importante na hora de fazer uma prova de concurso, tá? E temos também o scanning. É só você imaginar o que é um scan, né? A gente tem o scanner, né? Que é onde a gente passa ali a gente tira uma imagem, mas é uma imagem fixa, né? Não é uma fotografia, mas é como se fosse. E ele só te dá aquela informação, aquela fotografia, aquela imagem que você buscou ali naquele momento. O scanning é a mesma coisa no texto. E aí, por exemplo, você está procurando alguma informação específica, como uma data, por exemplo. Aí você já vai buscando data, você não vai ficar lendo todo o texto, você já vai buscando onde tem data, onde tem um numeral, né? Se você está buscando o nome de alguém, aí você já vai buscando só por nomes próprios e assim por diante. É para esse tipo de resposta que o scanning vai te encaminhar, tá? Essa estratégia é usada para isso. Aí a gente entra aqui, ó, no primeiro texto. Nós temos uma prova que tem da questão 72 até a 90, da 73 até a 96, é a prova de língua inglesa nesse conjunto de provas da EAR, que foi do ano passado, né? Para quem ingressou agora em 2026, no início do ano. Foram 3 textos, tá, gente? Os 3 textos são artigos de revista, alguns, um voltado para a aeronáutica, né, para a indústria aeronáutica, outro, esse primeiro aqui, que só de você olhar a primeira palavra, alguém sabe o que significa earthquake? Se sim, digam que sim, se não, digam que não, por favor, uma resposta. Alguém sabe o que significa essa palavra earthquake? Ok. Essa é uma palavra que, assim, é a palavra-chave desse texto aqui, porque significa terremoto. Earth, aqui,
existe um fenômeno que eu já comentei com vocês, mas que eu sempre gosto de repetir, que é assim, ó, vamos supor que na nossa língua existam 5.000 palavras. Não é só isso, né? Lógico, 50.000, sei lá. Mas vamos supor, vamos colocar assim um número, 5.000 palavras. Se em português tem 5.000 palavras, em inglês a gente só tem umas 100, 150. Então, tem muito poucas palavras. A língua inglesa tem muito poucas palavras em relação à língua portuguesa. Então, a gente tem que firmar uma estratégia também no nosso pensamento para a formação de palavras em inglês. O processo, né, mais frequente da língua inglesa é a composição. Tá? Aqui a gente tem uma composição. A gente tem a palavra earth, que é essa primeirinha aqui, que significa terra, é até aqui o H. E aqui a gente tem o quake, que é o abalo, né? É o tremor. Então, quando a gente tem earthquake, a gente tem um tremor de terra, que é o quê? Um terremoto. Tá? Isso aqui é uma palavra-chave. Então, vamos supor que você soubesse, né? Se você sabe, agora que vocês já sabem que é terremoto, né? Essa palavra-chave, qual uma outra palavra que poderia chamar a atenção de vocês nesse título? Earthquake level city of Antakya in southern Turkey. Qual é uma outra palavra? A gente já sabe que a gente está falando de terremoto. Alguém arrisca? Deixa eu ver se acho que o chat está desligado. Tá. Vou ficar olhando aqui para o chat para ver se alguém vai se aventurar. Eu perguntei, Acla, qual outra palavra poderia ser também uma palavra-chave nesse título? A primeira palavra eu coloquei, é o earthquake, que significa terremoto. Com isso, gente, eu já respondi, olha, a primeira pergunta que eu coloquei aqui, ó. O texto fala sobre o quê? Esse já é a primeira palavra do título já responde isso aqui. Qual é o assunto? São terremotos. É terremoto. A ideia é geral, tá? Terremoto. Nível. Será que não teria alguma outra coisa assim mais importante do que terremoto? Porque então tá, eu vou dar outra dica para vocês. Uma dica que vocês não têm aqui, mas isso, Cauã, eu iria mais por esse lado mesmo. A cidade, sabe, o lugar onde isso aconteceu. Por quê? Porque isso é um artigo de revista, tá? É uma notícia. Saiu em jornais também, né? Quando eu falo revista, eu não estou falando nem de revista física, não, porque hoje em dia é tudo virtual. Praticamente, né? Tudo virtual. Mas saiu na mídia jornalística, está expressando o sentido no qual se fala do terremoto. Sim. Mas, enfim, então a gente teria que, eu apontaria como palavra-chave que earthquake e pelo menos Turkey, que é o país, é o lugar onde aconteceu. Antáquia é o nome da cidade onde aconteceu isso. E ela fica no sul da Turquia. Então, aqui, bom, já são informações um pouco mais específicas, né? Que para uma pessoa que, de repente, não tem tanto conhecimento da língua, isso ficaria mais difícil de entender todo o título. Mas, para você pegar uma ideia geral, essas duas palavras você precisaria reconhecer, que é o earthquake e Turkey. Então, porque isso aí já te leva, você não precisa exatamente da tradução, mas isso já te dá uma ideia geral. Opa, terremoto onde? Na Turquia. Você já fica tranquilo de saber que não é aqui a 1 quilômetro da sua casa, né? É lá do outro lado. E
Aí aqui você vê o tipo de questão, ó, questão 73, você tem que ler as alternativas e depois, de acordo com o texto, você tem que indicar quais dessas proposições são verdadeiras ou falsas, são corretas ou incorretas. Ou seja, ele fez algumas afirmações, a pessoa, né, que fez a prova, fez algumas afirmações aqui, e aí você precisa encontrar no texto a veracidade disso. É verdade ou não é isso que está sendo? Está correto ou não está correta essa informação? E por que eu coloquei isso antes de colocar o texto? Porque esse tipo de questão, ele cobra mais atenção do que outra coisa. Você precisa, claro, ter algum conhecimento do idioma. E que tipo de conhecimento? Principalmente sinônimo. Eu tenho uma palavra que tem um significado, na proposição ele não vai colocar a mesma palavra que está no texto. Ele vai colocar algumas coisas assim parecidas, mas não vai colocar a mesma coisa. Então você tem que ter esse conhecimento? Tem, mas você precisa ter muito mais atenção, até para você se lembrar que aquela palavra está na mesma família, no mesmo campo semântico, sabe? Senão você acaba se perdendo. Vamos olhar aqui quais são as alternativas. A número 1. People were walking the streets because they had no place to go. A gente tem que prestar atenção em algumas coisas aqui, ó. Você reconhecer algumas palavras é bem importante. A gente precisa reconhecer verbo para saber quem é o sujeito, porque o sujeito está antes do verbo, e se esse verbo está pedindo ou não algum objeto, tá? E pegar algumas expressões para a gente não ter dúvida. Olha esse no aqui, ó. Eu tenho uma palavra negativa. Quando eu tenho uma palavra negativa, eu estou colocando uma ideia negativa em toda essa composição, tá? Eu não sei se deu para vocês entenderem aqui. Vocês sabem o que significa walk? Walking. Aí, ó, até nesse. Isso, andar, caminhar. E aí, vamos supor que você. Ah, eu não sei, não lembro direito. Aqui também você tem que. A leitura, gente, não é só a leitura do texto, a leitura da prova. Ah, eu não sei o que é o walking. Pô, mas eu lembro o que é Johnny Walker. Vocês lembram do Johnny Walker? Aquele cara lá do whisky, que é a imagem de um homem andando? O Johnny Walker, o Johnny que caminha, né? A gente tem aquela série Walking Dead. O que são os Walking Dead? São pessoas mortas, né? São espíritos, sei lá, eu nunca assisti. Mas eu imagino que sejam isso, são zumbis, alguma coisa assim. Alguém que está morto, mas que continua o quê? Caminhando. Então você tem que fazer essas inferências. Pode ser que você não tenha conhecimento nenhum, inferência nenhum para saber. Mas eu acredito que você forçando um pouquinho a sua mente, a gente está numa era de muita informação. Você vai buscar aí alguma coisa lá no fundinho de uma caixinha para você fazer o casamento entre aquela palavra que aparece ali e alguma coisa que você já ouviu. Então, ó, pessoas estavam caminhando nas ruas porque they had no place to go. Eles não tinham lugar para ir. Será que é isso? É uma proposição. As pessoas estavam andando porque elas não tinham lugar para ir. The earthquake, aí a gente já sabe que earthquake significa terremoto. Então, o terremoto happened, aconteceu, as the sun was setting. Setting é estabelecer-se, é descer, é cair. Então, a gente está falando aqui do pôr do sol. Setting in the Turkish Horizon. Então, aconteceu esse terremoto no finalzinho da tarde e início da noite. Vamos ver lá no texto se está certo ou se está errado. Some buildings são edifícios, tá? Collapsed. Eles colapsaram, ou seja, eles caíram, eles
sucumbiram, né? Collapse to the ground. O que é ground, gente? É o solo, é o chão. Então, eles caíram. Alguns prédios caíram, burying thousands of potential victims. Potential victims dá para entender o que é, né? Aqui são palavras cognatas. A gente olha assim e são cognatos verdadeiros. Victim, vítimas, e potential, potenciais, né? Então, vítimas em potencial. O que aconteceu nessa proposição? Alguns prédios caíram, né? Desabaram, enterrando centenas de vítimas em potencial, né? Potenciais vítimas. A número 4. The task of finding people alive, alive é vivo. Então, assim, a tarefa de encontrar pessoas vivas was made easy. Aqui são algumas palavras-chave que eu estou passando para vocês. Easy, alguém sabe o que significa easy? Fácil, isso. Então, ó, vamos lá. A tarefa de encontrar pessoas vivas foi facilitada. Por quê? Por que foi facilitada? Porque havia over 100,000 rescuers. Havia mais de 100 mil resgatadores. Vamos lá ver se isso está certo ou não. Prestem atenção que aqui, ó, a gente tem várias coisas, várias informações numa única proposição para saber se ela é verdadeira ou não, tá? Ó, a tarefa de encontrar pessoas vivas tornou-se fácil porque havia mais de 100 mil resgatadores. Ok? Quando a gente for lá no texto, aí a gente vai ver se tudo isso é verdade. Tudo isso o quê, Deise? Encontrar pessoas vivas, se a tarefa ficou fácil mesmo, e se havia realmente mais de 100 mil resgatadores. Só nisso aí eu já achei 3 coisas para a gente confirmar se é verdade ou não. Se essa proposição está correta ou incorreta. E a número 5. Even after the big earthquake had happened. Então, mesmo depois desse grande terremoto, né? Foi um terremoto bem forte, pelo jeito, ter acontecido. Os resgatadores could still feel smaller vibrations. Smaller vibrations. O que é vibration? Fração. A gente está falando de terremoto. Então, a gente já traz a nossa memória, a memória do nosso conhecimento de mundo, que foi o quê? A Terra tremendo. Então, se eu tenho vibração, é vibração da Terra, né? E é o que está escrito aí mesmo. Smaller vibrations of the Earth's surface. Surface é a superfície. Então, são vibrações mais leves da superfície da Terra. O que ele está querendo dizer aqui? Que, assim, o ápice do terremoto já havia passado, já havia acontecido, mas os resgatadores ainda eram capazes de sentir pequenas vibrações na Terra. Bom, se aqui está escrito smaller vibrations, eu posso garantir para vocês que lá no texto não tem essa palavra, mas tem algum sinônimo. E é isso que a gente vai procurar, tá bom? Porque depois que você for para o texto, aí você tem que saber, aí é que você vai ver, isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Aqui. Vamos observar o texto? O texto está muito pequenininho para vocês, gente? Para mim está pequeno. Deixa eu ver se eu consigo abrir um pouquinho mais aqui. Tá. Então, aqui, ó, ele começa falando da cidade de Antáquia, que é uma cidade da Turquia. Earthquake Zone, aqui a zona de terremoto.
E aí a gente vê aqui que ela é uma das cidades mais que foi mais atingida, né, nessa zona do terremoto. E ela has been nearly destroyed. Olha só, ela foi quase destruída. Qual foi o teor, né, a potência desse earthquake? Aqui a gente já tem uma medida, ó, 7,8. Se eu tivesse na escala, né, do terremoto, se eu tivesse perguntado exatamente isso, aquela estratégia do scanning, a gente vem direto aqui, ó. Aqui a gente tem a potência do terremoto. Quando que aconteceu? Aqui, ó, dia 6 de fevereiro, está escrito aqui, ó. Aí a gente pode procurar quantas pessoas, quantos resgatadores a gente tem. Olha aqui, ó. Even with some 120,000 rescues. Ali tem uma proposição que fala que era over 100,000. Então, mais de 100 mil. Está certo ou está errado? Está certo. A gente tem aqui, ó, em torno de 120 mil resgatadores em toda a Turquia e na Síria, tá? Agora, se isso tornou o trabalho mais fácil ou não, não sei. Se isso fez com que eles encontrassem mais pessoas vivas, também não dá para saber ainda, tá? Aqui a gente está falando os buildings. Buildings were flattened. Olha aqui, mais lá na proposição estava dizendo que os buildings, né, were buildings. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Buildings were they collapsed to the ground. Aqui, ó, some buildings collapsed to the ground. Isso é desabar. E aqui, ó, buildings were flattened. To flat é tornar liso, é trazer para essa. Então, o prédio estava assim, ele fez isso. Ele foi flattened, tá? É isso que eu falo, que você vai ter sinônimos. Você não vai ter a mesma palavra lá na proposição. Por isso que desde o início eu falei para vocês que era importante fazer tradução, né? Para você se apropriar de algumas palavras, né? De vocabulários. Trapping residents. Esse trapping significa emboscando, tipo armadilhando, né? Fazendo uma armadilha, ou seja, prendendo os residentes daqueles apartamentos who were sleeping when the cake struck in the early morning. Olha só, morning hours. Como é que a gente fala bom dia mesmo, pessoal? Alguém lembra aí como é que fala bom dia? Good morning. That's it, Kawan. Good morning. Então, se bom dia é morning, né? A gente usa good morning, é porque morning é a parte do início do dia. Olha o que a proposição estava falando aqui, ó. A segunda proposição. The earthquake happened as the sun was setting. A gente está falando aqui de pôr do sol. E lá no texto está falando que as pessoas ainda estavam dormindo quando aconteceu. Elas estavam dormindo e por isso elas foram pegas dentro de casa. Então, a gente já sabe que a proposição 2 está incorreta. E isso elimina a letra C. Elimina a letra C. A letra A e a letra D, olha que pegadinha. A letra A e a letra D estão incorretas, mas é exatamente isso que está pedindo na proposição, né? A D, a 2 está na A e na D. Então, ela realmente está incorreta. Bora lá. Thousands are working around the clock to pull survivors from under the rubble. Ele fala aqui, ó,
que a maioria da cidade... aqui, ó, buried in their homes. Buried é enterrado. Tem uma proposição lá que fala sobre ser enterrado. E enterrado onde? Home. O que é home? Home sweet home, lar doce lar. Então, eles foram enterrados nas suas próprias casas, tá? E a maior parte da cidade foi danificada, né? E os resgatadores têm trabalhado contra o tempo para conseguir tirar sobreviventes de debaixo dos escombros, correndo contra o tempo. E outra palavra-chave aqui, ó, cold weather, uma expressão aqui, cold weather. Que é? Cold é o contrário de hot, tá? E hot a gente sabe que é quente, né? Então, o weather, gente, é o clima, é o tempo. Então, a gente está falando 6 de fevereiro, na Turquia. Onde que eles estão? Onde que a Turquia está? Em qual continente? Qual é o tempo que está... Qual é a estação do ano que está acontecendo lá na Turquia em fevereiro? Inverno, pessoal. Inverno. Então, as temperaturas lá são bem baixas, tá? São bem baixas mesmo. Eles não estão aqui do lado sul, né? Do lado tropical. Muitos residentes foram, muitos moradores, né, foram deixados como homeless. E aí eu quero que vocês prestem atenção em mais uma palavra que é composta. Eu tenho home, que a gente já sabe que é a nossa casa, né, o nosso lar, e eu tenho less, que não é uma palavra, isso aqui é um sufixo, mas é um sufixo que indica ausência. Toda vez que você tem uma palavra que termina em less, esse less está dizendo que é a ausência da primeira parte da palavra. No caso aqui, a primeira parte da palavra é home. Então, homeless é desabrigado, sem casa. And had to spend night outdoors. Outdoors significa o quê? Fora. Outdoor não é aquele sinal, tá, gente? Não é aquele o que a gente aqui chama de outdoor. Lá para eles é só um sign, é um grande sign, é um sinal, né? É uma marca assim de propaganda mesmo. Outdoor significa do lado de fora de algum ambiente fechado. Então, essas pessoas ficaram desabrigadas e tiveram que passar a noite fora. E fazendo o quê? Burning debris. Debris são madeira, sarrafo. Imagina, gente, vários prédios caíram, muito escombro e tal, deve ter muita madeira solta, eles aproveitaram aquilo para fazer pequenas fogueiras, né? E se manter o que é aquecido, por quê? Overnight temperatures, overnight é assim, ao longo da noite. Chamam outdoor de billboard, isso mesmo, é isso mesmo, tá certo. Eu estava tentando lembrar aqui a palavra e fugiu total. Mas é essa palavra mesmo, billboard. Overnight significa assim, nesse caso aqui, ao longo da noite, né? As temperaturas, ó, temperatures, é uma outra palavra que é cognata, então a gente se agarra nos cognatos para a gente tentar entender, né? Então, as temperaturas ao longo da noite dropped below freezing. A gente já estava falando que eles estavam tentando se aquecer, tentando se manter o quê? Warm. Warm é morno, né? Aquecido. E eles estavam lutando contra as temperaturas que estavam abaixo do congelamento. Freezing. Freezing, igual a gente tem o freezer, né, que a gente tem aqui. Freezing no sentido daquela brincadeira que a gente fala, fica parado, porque quando a gente está congelado, a gente não consegue se movimentar. Então, assim, são coisas que a gente tem que trazer à memória. É a coisa mais boba, mais imbecil. Não tem problema. Se vai te ajudar a entender, deixa fluir, ok? Então, trabalhadores tiraram um homem de uns 30 anos, tiraram das ruínas, e aí a galera, né, ficou jubilante de alegria, e muita gente chorando e festejando.
encontraram também uma mulher mais velha, depois uma garotinha de 10 anos de idade, também foi resgatada. A criança estava embaixo dos escombros por 90 horas. Esses momentos de esperança, ó, vamos lá. These moments of hope, momentos de esperança among the devastation, em meio a tanta devastação, keep them going as darkness falls. Então, esses momentos de esperança no meio de tanta devastação os manteve continuando, né? Embora a escuridão tivesse chegando, né? A noite estivesse caindo, eles continuaram. Com certeza, os resgatadores, né? Mais de 80 horas depois do abalo, os resgatadores, usando baldes, junto com outros equipamentos, encontraram um homem e sua esposa e tiraram os dois vivos. E em meio aos escombros, um grupo de resgatadores foi capaz de retirar uma família, membros de uma família perdida, todos vivos. Nossa, que texto legal, maneiro. Ok. Aí, aqui está falando que, ó, more help arrives, mais ajuda chegou. Embora, olha só, quando a gente tem essa palavra assim, even, esse even é uma concessão. Então, eu não sei se vocês pegaram isso em língua portuguesa, mas quando a gente abre uma concessão, a gente está querendo dizer assim, ó, aconteceu isso, mas o quadro geral é outro, tá? Então, é como se aquela coisinha boa que aconteceu ali estivesse sendo contrário a tudo, a todo o cenário em volta. Vamos ver lá o que ele diz. Even as more help arrives, hope for finding survivors dwindles. Então, aqui, ó, esperança por encontrar sobreviventes dwindles. Ela vai, ó, diminuindo, tá? Então, mais ajuda vai chegando, mas a esperança de encontrar sobreviventes, ela diminui. Ah, mas eu não faço a menor ideia, que palavra mais difícil, que coisa mais... Gente, e se eu falar para vocês que eu também não conhecia essa palavra? Vocês acreditam? Eu também não conhecia, mas eu estou entendendo pelo contexto, tá? Pelo geral, eu estou entendendo. E eu estou entendendo por quê? Também porque eu me lembro de outros abalos que eu já vi, que não foi earthquake, mas, por exemplo, quem é que não se lembra da tragédia das Torres Gêmeas, que os prédios colapsaram com tanta gente lá dentro? E por mais que houvesse, chegou ajuda, gente, não foi só do país inteiro, foi do mundo todo. Foi gente do mundo todo lá para ajudar. E mesmo nas primeiras horas, conforme o tempo vai passando, a gente sabe que é muito difícil encontrar sobreviventes. Então, eu uso todas essas informações que eu já tenho da minha experiência de vida, né, do meu conhecimento de mundo, para entender isso aqui. Membros da família, membros de família, né, wait in the cold, eles esperam no frio. É lógico que está no frio, porque eles estão homeless, eles estão, né, desabrigados, porque é inverno, a gente está lá dia 6 de fevereiro. To see if their loved ones will be found alive or dead. Então, assim, a esperança, ela é tão fraquinha e ela vai diminuindo com o tempo que os familiares, os próprios familiares, eles querem encontrar os seus amados, né, vivos ou mortos. Ou seja, a esperança não é tão firme assim, né? Lembra que a gente viu isso? There are more than 100 bodies. Existe mais de 100 corpos waiting for identification. O que é identification? É também uma palavra cognata. Identificação. In a makeshift morgue.
outside the Antakya Hospital. Então, eles fizeram um IML, não é IML, não, como é que se fala? Um necrotério, assim... Ai, como é que é a palavra, gente? Foi feito assim de última hora. Se alguém lembrar aí, pode me ajudar, tá bom? Que é o que significa esse makeshift, improvisado. É um necrotério improvisado do lado de fora do hospital de Antáquia. Agora, olha só. More than 600 aftershocks. Vamos olhar para essa palavra aqui? A gente já viu essa palavra after. O que significa after? Ninguém? After significa depois. Isso. Significa depois. E eu tenho choque. Choque. O que é choque, gente? É tudo que, né, dá um encontrão, dá um abalo. Aftershocks é o quê? Depois, são abalos que vêm depois do colapso. A gente tinha uma proposição falando sobre isso. Vamos lá olhar? Aqui, ó. Even after the big earthquake had happened, rescuers could still feel smaller vibrations of the Earth's surface. Lembra que eu ainda falei disso aqui, ó? Mesmo depois que o terremoto aconteceu, os resgatadores ainda podiam sentir pequenas vibrações. Lembra que eu falei para vocês? Não vai ter essa palavra, vai ter um sinônimo. E a gente tem aqui, ó, aftershocks. Mais de 600 aftershocks are slowing. Slow é devagar, tá? E too slow é diminuir a velocidade. Então, estão atrasando, slowing, estão atrasando os esforços de recuperação e estão fazendo mais o quê? Tornando a tarefa, the task, more dangerous. Dangerous, que é perigoso. Então, continua assim acontecendo esses pequenos abalos, né? E eles estão fazendo com que a tarefa seja mais perigosa, estão diminuindo também os esforços de recuperação. Pouca ajuda do governo foi alcançada pela cidade. Não, foi alcançada. O governo mandou para a cidade e a necessidade é avassaladora. Overwhelming, é assim, espantosa, amazing, é demais. People walk the streets in tears. Aqui as pessoas andam pelas ruas chorando, perdidas. There is no place to go. Mais uma vez, olha só. Eu tenho aqui, ó, uma afirmativa. There is. Onde que eu estou negando? Só no no. Eu estou negando o quê? Place to go. Então, não há lugar para ir. There is no place to go. E a primeira proposição fala sobre isso. Everything is covered in dust. Everything é tudo. Tudo. Covered, coberto. E dust é poeira. Tudo está coberto de poeira. Even with some 120,000 rescuers across Turkey and Syria now taking part in the effort. Então, ó, eles falaram que aqui tem mais de 120 mil, por volta de 120 mil resgatadores por toda a Turquia, de toda a Turquia, né? E também da Síria, que agora está fazendo parte desse esforço. A tarefa, the task is daunting, também está ficando mais fraquinha. Por quê? Conforme as horas vão passando, with every passing hour, a cada hora que passa, the likelihood, isso aqui é o likelihood, a probabilidade de encontrar sobreviventes diminui, ok? Aqui tem muitas palavras assim que são específicas realmente desse campo semântico, né? Da gente está falando de terremoto, mas e aqui também vejam que a gente está com 2 slides, né? Indo lá e cá, lá e cá. No dia da prova, vocês vão ter
o texto e a questão ali na frente de vocês. Então, isso não vai ficar tão difícil assim, vai melhorar, tá bom? Mas vamos lá. A gente tem, então, ó, people were walking the streets because they had no place to go. As pessoas estavam andando nas ruas porque elas não tinham lugar para ir. Se a gente voltar lá no texto, gente, a gente vai ver exatamente isso, ó. Aqui embaixo foi que a gente viu isso. Olha aqui, ó. People walk the streets in tears, dazed. There is no place to go. Você já achou que é só você ir lá e botar, tá? Se o texto estivesse numerado, era só falar, tá no segundo parágrafo, linha tal. Então, essa proposição está correta. A gente já tinha achado que a 2 está incorreta. Bom, a proposição B, a B e C, a 1 aparece como correta. Ixi, está tudo valendo. Não, a C não vale mais porque a 2 está aqui como correta. Então, a C não vale mais. Vamos ver a 3. Some buildings collapsed to the ground, burying thousands of potential victims. A gente também viu isso no texto. Lembra que eu mostrei para vocês? Estava aqui, ó, flattened. Tall apartments building were flattened, trapping residents who were sleeping when the quake struck in the early morning hours. Ok, aqui, como eu falei para vocês antes, está falando que os prédios, né, de apartamentos, prédios altos de apartamento, foram colocados ao chão, prendendo os moradores que estavam dormindo. Precisa dizer se está certo ou está errado? Lógico que está certo, né? Está super certo. Aqui não está nem falando se eles estão vivos ou mortos, assim como lá também não. Mas que eles ficaram presos, eles ficaram enterrados vivos ou mortos, mas eles foram enterrados. A palavra aqui é essa, enterrando milhares de potenciais vítimas. E ainda tem a palavra potential, para ficar mais fidedigno, porque não sabe se está vivo ou morto. Então, a número 3 também está certa. Ó. A letra B já está ganhando, ó, 1 e 3. Por quê? Aqui, ó, a letra D a gente não pode mais, porque a D está dizendo que a 3 está incorreta. E vamos ver vamos ver a 5. Even after the big earthquake had happened, rescues could... Aqui, ó. A gente viu isso aqui também agora no final da leitura do texto, que os resgatadores podiam sentir as vibrações. Então, a número 5 ela está correta. É a proposição B. As proposições 1, 3 e 5 estão corretas. Esse tipo de questão vai exigir de vocês bastante atenção, tá? E essas anotações. Eu, quando faço esse tipo de questão, eu já vou eliminando. Igual eu mostrei para vocês quando a gente estava fazendo questões de concurso no meio da explicação gramatical. Você viu que está errado? Você comprovou que está errado? Risca. Você pode até colocar do lado ali qual é a referência que você tem para saber que está errado. É o parágrafo tal, linha tal, ok? Aí você não se perde mais. Porque no final, quando você for eliminando, sobra realmente aquelas que são potencialmente corretas. E às vezes sobra uma só, que é esse caso aqui, sobrou a letra B. Ok? Todo mundo acompanhando? Ninguém está morrendo de susto, não, né? Com esse tipo de questão, não, né? Eu espero que não, hein? Bora lá. Vamos ver a gramática dentro do texto. Às vezes, assim, vão aparecer também questões gramaticais, né? Às vezes ela pode aparecer bem na cara, assim, e às vezes pode ser gramática aplicada ao texto. Quando você consegue reconhecer uma estrutura, você consegue resolver a questão sem se preocupar até com a tradução. Olha só, o que essa questão está pedindo? Choose the best alternative to fill in the blank. A gente tem fill in the blank é completar o espaço em branco. Onde que eu vou completar o espaço em branco, que aqui eu só tenho as respostas? Essa questão aqui não é referente ao texto 1, é referente ainda ao texto 1, tá bom? Esse texto aqui. E a gente tem aqui, ó, um lugarzinho que está em branco.
A gente tem que pegar uma daquelas palavrinhas lá, ó, que é essa aqui, ó, believes, believe, believes, believed, e ver qual deles cabe aqui. Então, vamos ver a sentença. Thousands are to be buried in their homes. Milhares, acredita-se que milhares estão enterrados em suas casas, tá? É isso que está querendo dizer. Acredita-se que milhares estão enterrados em suas casas. Vamos ver por aqui, ó. Aqui não é uma questão de vocabulário, não, é uma questão de estrutura. Eu tenho aqui, e eu já dei a resposta para vocês. Ó. A gente tem aqui, ó, passive voice. É o verbo to be mais o past participle. De onde que eu tirei esse raio desse past participle, assim, out of the blue? Do nada. Lembra quando a gente estava falando sobre simple past, que eu falei para vocês que os verbos regulares, eles vão terminar em ed, podendo variar para ser só de ou por ied, ok? Verbos regulares. E os verbos irregulares? Eu falei para vocês, vocês têm que pegar na internet uma lista. Pede lá, lista de verbos irregulares. A lista de verbos irregulares, ele vem com 3 colunas. A primeira coluna vem a base form, que é o to be. A segunda coluna vem assim, o verbo, por exemplo, to go. A segunda coluna vem simple past, went. A terceira coluna, past participle, que é gone. Então, eu tenho 3 formas verbais para o mesmo verbo. Go, ou goes, né? Então, são até 4. Go, goes. A base form, que é go, passado simples, que é went, e o past participle, que é o gone. Para que eu vou usar esse past participle? Eu vou usar ele na voz passiva, eu vou usar ele nos tempos perfeitos, que era o que eu ia dar hoje se a gente não estivesse vendo essa prova, tá? Se houver tempo, eu ainda vou fazer um capítulo só disso, mesmo que seja dentro de uma resolução de prova. Hoje é que não vai dar tempo da gente entrar, mas o past participle, ele funciona sempre num conjunto, ele não vai aparecer assim exatamente sozinho, não. Não que ele nunca possa ser usado sozinho, ele pode ser usado sozinho coloquialmente, tá? Numa forma mais gramatical, ele vai ser usado em tempos compostos. E os verbos regulares? Como é que fica esse past participle? Ele é regular, baby. Se ele é regular, ele vai sempre terminar em ed, ou ied, ok? E o verbo believe, o verbo to believe, ele é regular ou ele é irregular? Ele é regular. Ele termina em e na forma básica dele. Então, como é que a gente faz o simple past? Acrescenta D. Como é que a gente vai fazer o past participle? Acrescenta D. Só isso. Então, a gente tem aqui, ó. Quando eu tenho beliefs, está errado? Não, não está errado. Isso aqui é uma forma plural para crença. Então, beliefs são crenças. Believe é a forma básica do verbo, tá? To believe. Believes. Aqui é o simple present, na terceira pessoa do singular, que eu tenho he believes, she believes, ok? It believes. Eu posso ter esses 3. E na letra D a gente tem believed, que é o simple past. E que nesse caso aqui é o past participle. Porque, cadê o verbo to be? O verbo to be está lá na frase. Olha só. Do texto aqui, ó. Thousands are. Olha aqui o verbo to be aqui. Are. Thousands are believed to be buried. Então, acredita-se que milhares estão enterrados em suas casas. Ok? Mas vamos dar uma olhada mais rapidinho assim na voz passiva, só para você entender qual é a estrutura. A estrutura da voz passiva é essa aqui, ó. É o verbo to be mais o past participle. Como é que eu vou saber quando é passivo e quando é ativo? Que história é essa de ativo e passivo? Diz respeito ao foco da mensagem. Quando eu tenho a voz ativa, você tem o foco para em quem agiu.
Então, os rescuers buried the victims. Os resgatadores enterraram as vítimas, tá? O foco está em quem faz a ação, né? É uma parte de quem partiu a ação. Na voz passiva, o foco está em quem recebeu a ação. The victims were buried. As vítimas foram enterradas, ok? Então, o foco agora virou para as vítimas. E como elas receberam a ação, então o verbo tem que estar na voz passiva. A voz passiva, ela vai ser sempre igual, é igual o raciocínio que a gente tem de voz passiva em língua portuguesa. O past participle, o verbo principal vai estar no past participle, e o verbo to be, ele vai estar conjugado sempre no tempo que você deseja colocar a sua proposição. Se é no presente simples, o verbo to be vai aparecer no presente simples. Se é no presente contínuo, é o verbo to be que vai aparecer no presente contínuo. Se é no passado ou no futuro, seja o tempo que for, o verbo to be é que vai estar nesse tempo principal, né? E o verbo principal sempre vai estar no past participle. Ok? Entendido até aí? Não vai dar tempo da gente fazer exercício sobre isso. Mas se vocês quiserem pegar um pouquinho mais de exercício sobre voz passiva, vai lá no YouTube. No YouTube vai ter vídeos também explicando, né? Mas você pode ir ao Google e colocar lá passive voice, atividades, passive voice, exercícios, e vai aparecer assim várias opções de exercício, inclusive com gabarito comentado, o que é muito legal, né? Que aí você já tem mais explicações sobre isso. Ok, gente? Querendo perguntar, já sabe, né? Levanta a mãozinha aí, fala alguma coisa aí no chat, que hoje eu estou prestando atenção. Vamos lá para os... Aí eu passei direto? Passei. Referência. Isso mesmo. Referência. No texto é preciso também olhar para trás. Quando se fala de referência no texto, não se trata do idioma, mas da coerência textual. É preciso buscar o referente lógico dentro do texto. O que é um referente lógico? O que faz sentido estar lá atrás, né? Se você ali não está entendendo que informação é aquela, então você tem que buscar lá atrás a quem se refere para você saber qual é a lógica do texto. Para isso, claro, você também tem que usar o conhecimento gramatical adquirido. The word them, in bold, ou seja, em negrito, não sei se aqui nessa letra dá para vocês verem que está em negrito. Está dando para ver que está em negrito? Como a letra é branca, né? Aí eu não sei se deu para ver direitinho, mas eu até botei em itálico também para vocês perceberem que essa é a questão. Obrigada, Marlon. The word them in bold in the text refers to the moments of hope, relentless rescuers, dead family members, hours of hard manual labor. Aqui, o que a gente tem que pensar? Cara, de cada questão, de cada proposição, você tem que entender mais ou menos, você tem que tirar pelo menos uma palavra que você conheça. Olha só, moments é uma palavra cognata, e a gente já viu lá no texto o que significa hope, né? Que é esperança. Momentos de esperança. Relentless rescuers, os resgatadores, mais uma palavra que termina com less. Lembra o que eu falei? Terminou com less? É a ausência de alguma coisa que veio antes. O que é relent? É descanso. Então, é sem descanso. Os resgatadores incansáveis. Será que esse demo está falando dos resgatadores incansáveis? Ou está falando dos membros mortos das famílias? Está falando de horas de trabalho manual, de árduo trabalho manual? Labor é trabalho, tá? Trabalho assim, trabalho tarefa, assim. Vamos lá. Mas, afinal de contas, quem é them? Né? Porque do nada apareceu isso aí.
a gente está falando aqui de personal objective pronouns, tá? Them é um pronome pessoal objetivo. E aí, para a gente se lembrar, a gente tem que voltar lá, porque foi na aula do Simple Present que vocês viram os personal subject pronouns, ou seja, os pronomes que fazem papel de sujeito. Agora a gente vai ver os pronomes que fazem papel de objeto. E vai ser uma coisa bem rapidinha, porque aqui eu coloquei os subject pronouns, ou seja, o sujeito é quem faz, né? Quem está antes do verbo. Eu vou ter esses que a gente já tinha conhecido, I, you, he, she, it, we, you, they. Object é quem recebe a ação do verbo. E aí eu vou ter aqui me, you, him, her, it, us, you, them. Lembra que é aquele me, te, se, nos, vos, tá? Para mim, pode ser me, pode ser para mim, mim, né? Que vem depois de qualquer outra preposição, pode ser te, ti. Em português, a gente tem vários, tem alguns diferentes em cada uma dessas pessoas aqui. Aí vamos ver aqui, ó, o subject. She called me. Olha aqui, ó, subject, she. Quando ele está fazendo o papel de object, I called her. Aqui, ó, já muda. É outro. Então, o she vai virar her. O I vai virar me. O you continua sendo em you. E aí é que mora o perigo, tá? Isso aí é uma coisa que vocês têm que prestar bastante atenção. Vamos dar só uma olhadinha rapidinho nisso aqui, ó. Por quê? Percebam que o you, ele pode ser confundido na hora da função. A função, porque ele pode fazer papel de sujeito, papel de objeto. E também na hora do número, porque ele tem a mesma forma no singular e no plural. Estão vendo? Que são 4 informações diferentes, é a mesma palavra. Como que eu vou saber quando que ele é subject, quando que ele é object? Foca no verbo. Eu falo sempre assim para os meus alunos. Aprendeu que a estrutura do inglês é sujeito, verbo, objeto? Ah, é muita informação, muita palavra para eu gravar. Então, o significado, né? Para traduzir. Então, gente, foca no verbo. Se você conhecer os verbos, na hora que aparecer uma proposição ali, imediatamente você vai reconhecer o verbo e você vai saber que o que veio antes dele é sujeito. Então, se o you está antes do verbo, ele é sujeito. Se o you está depois do verbo, ele é objeto. Ah, e como é que eu vou saber se ele é singular ou plural? Aí você já não adianta olhar só para ele ou uma ou outra palavra. Você vai ter que procurar no contexto todo. Porque se eu falo assim, ó, you are my student. Eu não falei students. Eu falei, you are my student. Então, na hora de traduzir, eu já sei que eu vou falar, você é meu aluno. Ou você é minha aluna. Eu não posso falar, vocês são minha aluna, vocês são meu aluno. Então, eu tenho 2 palavrinhas, uma palavra no caso, né, que é student, que como está no singular, isso me leva a crer que aquele you esteja no singular também. Se eu quiser fazer dessa proposição um plural, aí eu vou ter que colocar esse substantivo no plural, porque quando eu tenho o pronome you, são as outras palavras do contexto que vão me dizer se é singular ou plural, ok? Essa é a única coisa que a gente tem que prestar atenção. O it também é o mesmo, mas como é só uma questão de posição, volto a falar para vocês. É só a gente olhar para o verbo para saber se o it vai ser sujeito ou se vai ser objeto. Então, vamos lá. Voltando aqui, a gente está perguntando no texto se a palavra them corresponde a moments of hope, relentless rescues, dead family members, hours of hard manual labor. O texto está aqui e them, cadê o them?
Oh, Jesus. Eu devia ter colocado ele bem grande, porque eu não estou encontrando. É. Ah, achei. Desculpa, tá, gente? Tá aqui, ó. Tá aqui. Então, these moments of hope among the devastation keep them going as darkness falls. Olha, não está aqui nessa sentença, tá? A gente tem que procurar antes. Então, a gente já sabe que não é moments of hope, porque ele já está aqui, já apareceu aqui. Aqui, nesse parágrafo, nesse pedacinho aqui, a gente estava falando de quê? Que os trabalhadores conseguiram retirar um homem de 30 anos, depois eles tiraram uma senhora, depois uma menina de 10 anos, e, e que esses momentos de esperança, em meio a tanta devastação, fez com que eles continuassem conforme a noite ia caindo. Quem é que estava continuando alguma? Quem é que estava fazendo alguma coisa? Eram os trabalhadores, né? Quem são os trabalhadores? Aí a gente olha aqui nessas proposições. Espera aí. Cadê? A gente olha aqui nessas proposições. Quem são os trabalhadores? São os membros da família? Não. São as horas? Também não. É aqui, ó, letra B de novo. Relentless Rescuers. E vejam que, mais uma vez, embora tenha aparecido várias vezes essa palavra rescuers no texto, nessa proposição aqui são sinônimos, tá? Porque lá eles colocaram workers, trabalhadores, e aqui eles colocaram resgatadores. Então, vejam bem. Ah, obrigada, Marlon, você achou para mim, agora que eu vi. Vejam bem como o tempo inteiro a gente precisa ter muita atenção, porque a prova não vai vir assim de graça. Eles querem ver, não tanto assim, de repente nem é tanto o conhecimento da língua, mas a atenção que você tem dentro desse conhecimento, pouco ou muito que você tenha. Você consegue responder as coisas assim com um pouquinho, pode se desmanivrar um pouquinho que seja naquele ambiente que você está ali de prova. Então, vamos prestar bastante atenção, ok? Deu para entender, gente, essa historinha do objective pronoun? Bem tranquilinho isso, né? Não é difícil, não. Aqui, a gente vai falar nessa questão 76, a gente fala de ideia principal. The main idea in the text is the... A gente já leu o texto todo, tá? Então, aqui é só a gente pensar nessas proposições aí, qual delas é a mais geral. Por quê? Porque ele está perguntando de main idea. Main idea é a ideia principal, é só isso. Então, assim, se a proposição for muito específica, está errado, porque ele está pedindo o geral, a ideia principal. Se aparecer alguma opinião, também está errado. Você tem que pegar alguma coisa que seja realmente correta. Likelihood. Alguém se lembra? Eu falei o que era isso. Alguém se lembra o que é essa palavra? Likelihood. Pode botar só um simzinho, não precisa nem traduzir, não. Se você souber, é só colocar um sim. Likelihood of older people surviving a natural catastrophe. Aqui tá levando a proposição para o lado das pessoas mais velhas, né? Older people. É sobre isso, gente? Não é, né? Quando a gente fala, naquele pedacinho que a gente leu agora há pouco, a gente falou que foi resgatado um homem,
que foi resgatado. Isso aí, Raíssa. Foi resgatado um homem, foi resgatada uma senhora e foi resgatada também uma criança. Depois falou de uma família inteira. Então, de forma alguma, é só em relação às pessoas mais velhas que sobrevivem a uma catástrofe natural. Não, 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 não. Tá? Destruction caused by an earthquake in the south of Turkey. Sim, essa aqui é. Isso aí é uma coisa que, embora esteja falando, né, que foi no sul da Turquia, que foi um terremoto, parece até que não, que está muito específico. Está muito específico? Ou ele está simplesmente se voltando exatamente para as informações que a gente retirou já do título? Vamos ver as outras proposições? Porque quando você fica em dúvida em uma, o mais certo a fazer é olhar todo, aliás, sempre, né? Olhar todas as proposições para ver qual é aquela que te deixa mais confortável. Inefficiency, ou seja, ineficiência of the Turkish government in emergency situations. Falou, gente, sobre isso, a ineficiência do governo turco em situações de emergência, até falou que a ajuda está sendo pouca em relação à necessidade, que é overwhelming. Mas o foco não é esse. Até porque essa ideia principal a gente pode tirar realmente do título, porque o título já apresenta a ideia principal. Vamos confirmar com a letra D. Frequency, a frequência with which earthquakes strike certain regions in Europe. Está falando sobre a frequência com que terremotos abalam certas regiões da Europa? No way, no way. Com certeza aqui é a letra B também. Tá? Todo mundo concorda que a letra B fez sentido para vocês? Vou passando, hein, gente? Vocês não dão joinha para mim, ó. Vou passando. Bora lá. Inferência. Inferência é o tipo de informação, gente, que não está escrita. Tá bom, gente. Obrigada. Thank you. A inferência ela não está escrita, mas ela pode ser concluída a partir do texto, tá? Ela não é uma informação também imaginada, não, tá, gente? É uma conclusão a que você chega fazendo uso da lógica. Ou seja, você tem informações no texto, não são informações diretas, mas você pode concluir, ok? Lembra quando eu estava falando assim sobre cada vez que vai. Eu botei aqui mesmo. Ó, vamos observar um exemplo retirado do texto da prova. With every passing hour, the likelihood of finding survivors diminishes. Então, assim, ó, o texto diz diretamente que vai ser impossível encontrar pessoas? Não, gente, em momento nenhum o texto está dizendo que é impossível. Mas a probabilidade de encontrar sobreviventes diminui? Diminui, tá? A gente pode concluir que fica cada vez mais difícil encontrar sobreviventes. Eu vou concluir isso só por causa do texto? Não, gente, faz inferência com aquilo que você já conhece. A inferência, você está fazendo ligação com informações que estão sendo dadas, que estão escritas, mas ligando com aquelas informações que você tem do seu conhecimento de mundo, da sua sabedoria, tá? Da sua experiência de vida. Então, a gente tem que fazer uma inferência agora em relação a isso aqui, ó. Read the sentence and choose the best alternative. Mais uma vez, a gente tem proposições e a gente tem que ver o que está correto e o que é incorreto. As time went by, olha, eu usei o verbo to go, lembra? Passado simples, went. Então, conforme o tempo passou, the probability of finding people alive, mais uma vez, a palavra alive, que é vivo, né, was negatively, de forma negativa,
affected. Então, foi afetada de forma negativa. A probabilidade de encontrar pessoas vivas foi afetada de forma negativa. Isso aconteceu, gente? Claro que aconteceu. Você precisa olhar isso, precisa estar escrito isso no texto? Não. Só de você conhecer esse ambiente, né, saber o que é uma situação de terremoto, de desabamento, né, você já sabe que conforme o tempo passa, a probabilidade de encontrar pessoas vivas vai diminuindo, ela é afetada negativamente. Então, a número 1 está correta. Under strict local laws, leis locais rígidas. Então, sob leis rígidas locais, os resgatadores were only allowed to work up to 8. Ó, gente, quando tem essa expressão aqui, ó, up to é até que. É um limite, tá? Up to 8 hours a day. Em algum momento estava dizendo ali que eles estavam proibidos de trabalhar no máximo 8 horas por dia? Não, muito pelo contrário. Falou até que quando eles perceberam que conseguiram tirar uma menina depois de 90 horas debaixo dos escombros, isso deu um momento de esperança para eles, né? Conseguiram tirar um rapaz de 30 anos, uma senhora idosa, uma menina depois de 90 horas, todos 3 vivos, famílias vivas, eles continuaram trabalhando conforme a noite caía. E em algum momento também foi dito que os membros das famílias, né, eles estavam esperando no frio da noite, para ver se os parentes deles seriam encontrados vivos ou mortos. Se eles estavam esperando, é porque tinha gente trabalhando. Então, se tinha leis rígidas ou não, não é verdade. Eles não foram proibidos de trabalhar, os resgatadores. A 2, então, está incorreta. A gente já pode eliminar a letra C, que diz que a 2 estaria correta, né? A número 3, most of the homes have suffered major damage. A maioria das casas, dos lares, né, sofreram danos enormes, né, major damage, due to, esse due to é devido à intensidade do terremoto. Então, a maioria das casas sofreu danos maiores, né, devido à intensidade do terremoto? Sim, ali fala, né, que foi massivo. Logo nas primeiras linhas fala que foi, se eu não me engano, 7.8, né, 7.8 a intensidade, né? Isso eu acho que é uma intensidade bem grande, bem forte mesmo. Então, a número 3 também está correta. There weren't many victims. Ó, já está errado. Tá? Já está errado aí. Não havia muitas vítimas, só por aí já acabou. A número 4 está errada também. Então, a letra C... por enquanto só a letra C mesmo. Não, a letra D a gente também... não, peraí. A letra D a gente pode eliminar, porque aqui está dizendo que a 3 estaria incorreta. Então, a C e a D estão eliminadas. A letra B também está eliminada, porque está dizendo que a 1 pode estar incorreta, então só sobrou a letra A. Letra A, 1 e 3, correta. Na prova, se vocês tiverem tempo, vocês voltam lá e confirmam. Vamos ler a número 5. Many people chose to spend the night outdoors. Aqui a palavra que determina tudo é esse verbo aqui, ó, que é o verbo escolher no passado. Muitas pessoas escolheram passar a noite fora, porque eles não estavam se sentindo seguros dentro de casa. Que casa, gente? O prédio não foi abaixo? Que casa? Não existia mais casa. Eles estavam na rua porque eles não tinham. There was no place to go. Isso é que está escrito lá no texto, tá? Mas vamos supor que você... eu não sabia que isso aí era o verbo, eu não sabia o que significava esse verbo.
Chegou ali na 4, só por eliminação você já sabe, você já podia ter passado adiante, que a resposta é a letra A. Isso, exatamente. Só a palavra home já estava entregando que estava errado. Vamos então para o próximo. Classe de palavras. Classe de palavras, gente, é importante por quê? Porque a gente tem que perceber qual é a função que a palavra está exercendo na frase. O que acontece? Cada palavra pertence a uma família, né? A uma classe. E pertencendo àquela família, ela tem características tais, tá? Agora, dependendo do lugar que ela ocupa na sentença, da forma que ela se relaciona com as outras palavras, ela pode ter trocado de classe de palavra. E aí ela vai ter outra característica, porque ela vai estar exercendo outra função. E aqui a gente tem, ó, a 78. The word levels in the title of the text is being used as an adverb. Aí a gente tem que lembrar, o que é um advérbio? Advérbio é uma classe de palavras que ela modifica um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio, tá? A gente tem o título aqui, ó, Earthquake Levels City of Antakya in Southern Turkey, ok? Então, perto dela, de levels, a gente tem earthquake, que significa terremoto, e a gente tem do outro lado city, que significa cidade. Ou seja, eu tenho de um lado um substantivo, do outro lado outro substantivo. Advérbio ela não é. An adjective. Se for um adjetivo, ela tem que estar modificando um substantivo. E aí, qual substantivo ela estaria modificando? Earthquake ou city? A plural noun. Bom, é um substantivo plural, porque existe essa forma, tá, gente? Levels, sozinho assim, a gente poderia falar que é um substantivo plural. Níveis. Teve até alguém que me perguntou, lá no início, quando eu perguntei das palavras-chave, teve alguém que me respondeu essa palavra levels. E cadê? Teve alguém que falou sobre isso, níveis. E aí, eu pergunto para vocês, se eu tenho de um lado terremoto e do outro lado cidade, o que esses níveis estariam fazendo ali? Agora, pensem lá, earthquake é terremoto, ok? Se eu fosse substituir esse terremoto, essa palavra terremoto, por um subject pronoun, qual pronome substituiria a palavra earthquake? Aqui, ó, subject pronoun. Qual desses aqui poderia substituir? Escreve aí para mim no chat qual pronome poderia substituir a palavra earth. Ninguém? It, Raíssa. Thank you, Raíssa. It. It é terceira pessoa do singular, ok? Terceira pessoa do singular. Eu tenho o verbo to level, que significa nivelar. E se eu colocasse para vocês assim, ó, terremoto nivela a cidade de Antáquia, no sul da Turquia. Isso não é exatamente o que está acontecendo, o que o texto está falando? Por quê? Os prédios que estavam em pé caíram, está todo mundo, está tudo no chão.
Ou seja, tudo nivelado, tudo flattened. Lembra que foi usada essa palavra logo no início do texto? Flattened, ok? Então, é aqui, ó, a resposta para essa pergunta aqui é um verbo regular. E aí, qual foi a dica que eu deixei aqui para vocês, gente? Não se esqueça de que existe um padrão lógico para a sentença em inglês, que é sujeito mais verbo mais objeto. Assim que esses elementos forem identificados dentro da sentença, a resposta estará respondida corretamente. Se você pega essa sentença aqui e pergunta quem aqui é verbo, o único que tem condição de fazer papel de verbo aqui é a palavra levels, ok? Por isso é a letra D, a resposta correta. Ok? Ok, pessoal? Não vou nem reclamar mais, senão vou ganhar milhares, né, de, de joinhas. Ok. Aqui, ó, a gente entra num texto. Esse texto aqui já é mais voltado mesmo para a área da aeronáutica, porque fala sobre a indústria aeronáutica. Ó. Gulfstream delivers first two G700s to customers. Quem é o verbo aqui, gente? Se você não souber quem é o verbo no título, você entra no texto e procura ali outra palavra que tenha um comportamento de verbo e que seja no mesmo campo semântico. Por que eu estou te falando isso? Porque você pode ter essa solução logo na primeira linha do texto. Olha aqui, ó, o título a gente tem Delivers, e aqui, ó, e isso, Marlon, Gulfstream Aerospace has delivered. Aqui, ó. A gente tem aqui um tempo perfeito. Mais uma vez eu falo para vocês, não houve tempo da gente ver isso, para vocês reconhecerem a forma, a estrutura, né? Mas isso aqui é um tempo perfeito. É formado sempre com o verbo to have, mais o particípio passado do verbo principal. Mas ele tem aqui ó, um comportamento de verbo. Então, isso aqui é um verbo. Se eu tenho aqui um verbo, antes disso eu tenho um sujeito. Esse sujeito vai ser o quê? Um substantivo, normalmente. Gulfstream. E aqui eu tenho a confirmação disso. Gulfstream Aerospace é o nome de uma empresa. E o que, que ela faz? O que, que ela fez aqui? Qual é o feito dela? Ela entrega os primeiros dois G700 para os... O que, que é customer? Clientes. Então, esse texto aqui, ele está falando, eu não sei se vai dar tempo da gente ler tudo, né? Então, eu vou passar mais rapidamente. Ele está falando sobre esse feito dessa empresa, né? Esse feito dessa empresa que é da área da aeronáutica, né? De aeronaves. Então, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no primeiro texto. A gente vai primeiro para as questões, tá? Primeiro a gente vai para as questões, para depois a gente ler o texto, procurar as informações no texto, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar aí no chat ou levantar a mão que eu paro e volto para a gente ver. Vamos para a primeira questão aqui, que é a questão número 79. Choose the best alternative according to the text. Então, a gente vai, de novo, escolher a melhor alternativa de acordo com o texto. Mark Burns expected to keep on delivering. Vejam bem, lembra que eu falei para vocês que a gente tem uma estratégia chamada scanning, que é você procurar informações específicas. Eu tenho o nome de uma pessoa, vou direto procurar o nome dessa pessoa para saber se ele estava esperando, né, expected, se ele estava com a expectativa de se manter, ó, delivering é entregando, né? Então, a gente já sabe pelo título que houve aí uma entrega. Se a gente está falando de Mark Burns e no título a entrega é o Gulfstream, eu já sei que esse Mark Burns tem alguma coisa a ver, de repente ele é CEO, de repente ele é dono, ele é alguma coisa assim, ele é grande, né?
Vamos lá procurar o nome desse Mark Burns. Mark Burns. Achei. Aqui, ó, segundo parágrafo. Mark Burns. We look forward to continuing these deliveries in the weeks ahead. Ele está falando justamente o que está ali na primeira proposição. A gente espera continuar com essas entregas nas semanas à frente, tá? Esse look forward to significa eu tenho esperança. Ok, Fernanda, eu tenho esperança, eu quero fazer isso, eu tenho essa expectativa e eu vou fazer coisas para que isso se cumpra, tá? Esse look forward não é só aquele, estou esperando que caia do céu, não. Eu estou esperando, mas eu vou fazer de tudo para que aconteça. E prestem atenção, gente, que aqui tem uma coisa que é uma peculiaridade da língua inglesa, que depois da gente escrever essa expressão, look forward to, o verbo vem com ing, tá? Tipo, embora seja o to, a gente não vai usar o verbo no infinitivo, a gente usa no gerúndio, mesmo sem verbo to be. É progressivo? Não, não é progressivo. É aquele nome com peso verbal, né? Uma ação verbal com peso de substantivo. É isso. Então, nós esperamos, né? Estamos desejosos de continuar essas entregas. Pelo jeito, as entregas foram muito benéficas nas semanas seguintes. Então, a letra A já está certa. Que bom que a letra A já está certa, né? Mas vamos ver as outras. FAA Type Certification isn't the proper approval for the G700. Aqui está falando de uma certificação, um tipo de certificação, e dizendo que ela não é a aprovação apropriada para esse G700. Vamos lá ver. FAA, aqui, ó. Flagship Aircraft recebeu FAA approval on March 29. The company's 7.750 flagship aircraft received. Olha só, está falando que as 7.750, né, esse número absurdo de aeronaves, recebeu essa aprovação FAA. Seguida da certificação de produção e aprovação de cabine interna. Bom, não tem condição dela não ser apropriada, porque se não fosse apropriada, eles não estavam colocando aqui, festejando isso, né? Gulfstream Aerospace bought some G700. Aqui já está errado, porque esse bought é o verbo to buy no passado. Ela não comprou, ela, na verdade, entregou aos clientes, ou seja, ela que vendeu. E o pilot training hasn't begun yet. Pilot training hasn't pilot training. Savannah Training Center is two more is conductor for this advice. Pilot training started on March 21. Então, definitivamente é a letra A mesmo, porque todas as outras proposições estão incorretas. E aqui, mais uma vez, eu encorajo vocês a fazerem assim, ó, vai lá, risca e coloca do lado em que linha que você achou, ou você coloca lá no texto. 79, letra D. 79, letra C, para você saber onde que você comprova que aquilo está certo ou que está errado, tá? Eu aconselho fazer isso na própria questão, porque se você for fazer uma revisão ou na hora de marcar o seu cartão resposta, você não vai ter dúvida nenhuma quanto àquilo que você respondeu. 80. Choose the correct synonym for the expression do it to in bold in the text. Eu falei sobre isso numa questão anterior. Mas vamos ver aqui no texto, onde é que está esse do it to. Marlon, se você achar aí, você me fala, por favor.
Do it é uma expressão. Achei aqui, ó. Aqui, ó, nessa última linha aqui, ó. Eu não botei isso em vermelho, né, gente? Que aí já ficava na cara. Bora lá. A gente tem que entender o contexto, tá? As a result, então, as a result é o quê? Como resultado, né, no final, Gulfstream anticipates a 44% bump in deliveries this year to 160 jets. Então, a Gulfstream está antecipando, está adiantando um crescimento, né, um boom de 44% nas entregas neste ano, de 160 jatos, including 50-52, incluindo de 50 a 52 G700 e menos 280 G280, due to the crisis in the Middle East. Ou seja, vai aumentar algumas coisas, mas vai diminuir esse G280. O que vem assim na mente de vocês que pode ser? Qual é o sentido que vem? Porque logo depois dessa palavra, dessa expressão do it to, vem the crisis in the Middle East, a crise, né, no Oriente Médio. No Oriente Médio, não, na Europa, né? Middle East. O que vocês acham que pode ser? Ó, vai ter um aumento, né? Um 44%. Alguém se arrisca? Não? Bora lá. Então vamos voltar para aqui, ó. O que você acha que é Drift King? Ó, ela antecipa que haverá um aumento, né, um incremento de 44% nas entregas desse ano, de 160 jatos, incluindo de 50 a 52 G700 e menos G280. Do it to, por causa, gente, da crise no Middle West, né? Devido à crise. E aí a gente tem que ver aqui, ó, qual é o sinônimo para essa expressão devido a? Nevertheless, as soon as, because of, moreover. Qual dessas aí vocês chutariam? Vamos lá, pode chutar. Ninguém se arrisca? Letra C? Yes, Raíssa. Se você chutou bem, você vai fazer um golaço, tá? Porque se é devido a alguma coisa, é por causa de alguma coisa. De que a gente está falando aqui, gente? A gente está falando de connectors. Connectors, lógica da sentença. Por isso que eu perguntei para vocês, quando eu traduzi uma parte, não traduzi a palavra do it to, a expressão do it to, e eu traduzi a outra parte,
eu queria que vocês entendessem assim a lógica da sentença, porque é isso que os conectores fazem. Eles mostram qual é a lógica que existe entre as ideias, tá? Os conectores, inclusive, eles não têm nem função sintática. A função deles é só essa, de ligação. Só que essa ligação pode oferecer um significado, um sentido. E no caso das conjunções, que é esse caso, elas vão ter realmente algum sentido, tá? Pode ter o sentido, por exemplo, de contraste, né? É uma oposição. But, essas são as nossas adversativas, tá? But, however, although, though, even though, aqui é uma locução prepositiva. Yet, esse yet sempre no início da frase, tá? Se for no início da frase, é que ele está indicando oposição. Quando vocês pegarem o material, não se esqueçam de fazer essa anotação. Esse yet é no início da frase. Por que eu estou falando isso? Porque o yet lá no final da frase significa ainda, tá? Aí vem nevertheless, still, whereas, while, on the other hand. Todas essas palavras elas vão dar esse sentido de contraste. Mas vejam bem que vai existir de um lado uma ideia e do outro lado vai ter uma outra ideia que é contrária, que é oposta. Por isso é que vai caber aí uma dessas palavras. E a minha intenção, gente, não foi fazer aqui uma lista para você decorar ou não, mas eu fiz essa tabelinha aqui com as conjunções que mais aparecem nas provas, tá? Que eu mais percebo, né, aparecerem nas provas. Isso vendo provas, sei lá, de anos para cá, de 10 anos, 15 anos, às vezes, para cá, sempre aparecem essas questões, né, essas palavras. Por quê? Porque, na verdade, aqui a banca não está cobrando um vocabulário que seja difícil. Ela cobra mais a comparação entre uma e outra. É você saber em que situação que é usada cada uma, sabe? De repente vai querer colocar assim, eu quero uma ideia de consequência, e em vez de colocar um therefore, colocar um however, para ver se você sabe ou não. Então, não é exatamente assim o vocabulário, tradução ipsis literis, mas é você entender qual é a lógica da sentença, qual é a ideia que está querendo marcar, e você saber a que campo que cada conector desse pertence. A ideia de motivo, de razão, a gente tem because of, né? Do it to, since, as, aqui o because of já está aqui embaixo, owing to, thanks to, a gente normalmente usa quando a gente quer falar que é alguma coisa positiva, tá? Que é uma causa positiva. A gente nunca vai falar thanks to, tipo, que as pessoas morreram thanks to the buildings that collapsed. Porque esse thanks to é como se você estivesse agradecendo aquilo. E, assim, não tem condição, né, da gente agradecer que as pessoas morreram porque o prédio caiu. Então, aí, nesse caso, a gente vai falar owing to, due it to. Aí, sim, a gente vai usar esses termos para falar de coisas negativas. Como resultado, uma ideia de consequência, né? A consequência, o que vem depois é a consequência daquela primeira ideia que foi dada. Então, aconteceu isso e isso, so... Não. Parece outra coisa. Esse as a result, ele pode vir no início de uma sentença, mas aí você já falou de uma situação antes e você vai apresentar agora o resultado, tá? Da mesma forma, todos eles podem ser usados nessa situação, tá? Vamos ver outros aqui, ó. Adição. Adição é o quê? Acréscimo de informações, tá, gente? Que a gente vai ter acréscimo de informação, são as nossas aditivas. Condição, muito importante. Condição é hipótese, tá? Se algo acontecer, outro algo vem como consequência.
Unless significa a menos que, provided that, ou as long as, tudo isso significa condição. E aí é o contexto que vai te mostrar. Você vai ver uma situação de um lado e outra situação de outro, para saber o que fica melhor. Tá? Vem aqui aqueles que são de tempo, e vem também aqui, ó, explicação e exemplificação. Quando você está falando alguma coisa, fala, por exemplo, for example, for instance, in other words, ou seja, em outras palavras, é isso, isso, isso. That is, tem uma expressão que é assim, that is to say, ou seja, eu quero dizer isso, tá? That is isto é, tá? Tá sempre explicando. A 81, choose the correct alternative according to the text. O G700 Customer Deliveries, as entregas aos clientes, né, não foram bem-sucedidas pela Gulfstream. Gente, só do que a gente deu uma olhada assim por alto, a gente já pode eliminar essa aqui, porque é lógico que foi bem-sucedido. Eles decidiram atrasar todas as entregas do G700? Não, foi justamente o contrário. No final do texto, lembra que estava dizendo que eles estavam prevendo, inclusive, um incremento de 50 a 52 G700 incluídos no total das entregas que eles vão fazer aos clientes? A indústria de aviação diminuiu depois das entregas? Acredito que não. A indústria de aviação melhorou depois dessas entregas? A gente pode até ir lá no texto e perceber se isso foi verdade ou não. Está contando a história toda, eles querem continuar, só pode ter melhorado, né? Porque. Peraí. According to. Alguém achou aí a palavra industry? Vê se vocês conseguem achar a palavra industry. Aqui, ó. Começaram as entregas de G700 aos clientes menos de um mês depois de receber, de conquistar, né, certificação tipo FAA. É um marco incrível na história da Gulfstream, of raising the bar of the business of it. Na verdade, eles estão aumentando o valor do negócio, né, da indústria de aviação por causa dessa certificação que eles receberam. Então, aqui, ó, aqui não tem nada a ver esse diminished, não. É essa letra D aqui, ó. The aviation industry improved, ou seja, melhorou depois das entregas do G700. E a palavra meanwhile, in bold in the text, best refers to while something else is happening. While, lembra que isso é alguma coisa relacionada a tempo, enquanto something else é alguma outra coisa. Esse else significa sempre assim, um outro, tá? Alguma outra coisa está acontecendo. Então, indicar que alguma coisa surpreendente, somar addition of negative information. Está adicionando alguma informação negativa? Não sei nem se meanwhile tem a ver com a adição. A gente pode olhar lá na listinha, né? Ou in whatever way, de qualquer forma.
Será que é isso que quer dizer, de qualquer forma? Meanwhile, olha só. Aqui vocês podem ver, se você fosse ler o texto todo, ou mesmo com um pouquinho mais de rigor do que a gente leu, vocês iam perceber que ele falou de várias coisas e está falando aqui que, enquanto isso, ao mesmo tempo, meanwhile é isso, enquanto, ao mesmo tempo, várias outras coisas estão acontecendo, ainda na área da aviação, tá? E coisas boas que estão acontecendo. Então, aqui é a letra A, tá? Enquanto alguma outra coisa está acontecendo. E você pode comprovar isso aqui, ó. Tempo. A gente tem while e tem meanwhile. Os dois estão no mesmo campo semântico, ok? Então, vale a pena, gente, dar uma olhadinha nesses conectores. Isso aqui é uma questão que, de vez em quando, cai uma ou duas. Não é muito, porque as questões da prova não são tantas assim, não são tão numerosas, mas vale a pena porque, assim, cada ponto conta, né, gente? Cada ponto conta. Então, eu também vou encorajar vocês a procurar exercícios na internet, exercícios com gabarito comentado, para que vocês possam entender bem direitinho por que é uma coisa, por que é outra. Outra forma de exercício também, se você não quer fazer questões elaboradas assim para prova, para concurso, essas coisas, procurem o significado de cada uma e produzam sentenças que façam sentido para você, para que você não se esqueça. Mas tem que ser sentença que faz um sentido para o seu próprio conhecimento. Ok? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Se não, thank you for your attention. E eu tenho aqui como recadinho que no próximo encontro a gente vai resolver as questões restantes, porque não deu tempo de fazer a prova inteira, eu já sabia por quê? Porque eu tinha que dar uma pincelada nessas partes gramaticais, né? Então a gente tem que fazer com mais critério. As questões restantes, tem bastantes questões ainda de gramática, bastantes pontos que precisam ser explorados, por isso que eu achei melhor não colocar tudo hoje. Porque eu acho melhor a prova bem explicada, uma prova só muito bem explicada com todas as questões, do que fazer essa prova inteira correndo, depois fazer outra prova correndo também, e vocês não saberem as coisas, né, com mais calma. Então, eu aguardo vocês na próxima aula, ok? Obrigada. Obrigada pelos aplausos, pelos joinhas, pelos balãozinhos. Vejo vocês, então, na próxima semana, tá? Amandinha, se quiser, já pode desligar. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo. Eu que agradeço, Marlon, sua participação. Boa noite, galera. Boa A noite, participação de cada um professora. de vocês.